amores, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão? Como é que está sendo esse tempo de isolamento? Nós catequistas estamos aqui com muitas saudades, né? Rezando, pedindo a Deus que passe, tudo isso passe logo. Nós temos certeza que tudo vai passar, né? Tudo tem, de todo mal, Deus tira um bem para nós. Então, que após esse tempo de isolamento, de pandemia, que nós possamos sair melhores do que nós entramos nela, né? Hoje o nosso tema é Jesus falava por parábolas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que são parábolas e contar algumas parábolas aqui, tá bom? Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, o nosso tema hoje, como eu falei, é sobre parábolas, né? E o que são parábolas? Então, nós vamos falar sobre parábolas. E o que são parábolas? Parábolas são pequenas histórias que elas são usadas para comunicar uma mensagem ou nos dar uma lição, né? Essas histórias são histórias fictícias, ou seja, são histórias que são inventadas, né? E ela é feita de forma simples e objetiva, tá? E que no fundo essas histórias ela vai ter um fundo moral da história. Mas fundo moral, eu já ouvi falar de história que tem fundo moral, mas tem um outro nome. Quais seriam essas histórias? São as fábulas. Quem não conhece as fábulas, né? A lebre, a tartaruga, por exemplo, é uma fábula. Então, qual a diferença das parábolas para as fábulas? As fábulas são histórias que também tem um fundo moral, ela também nos dá uma lição. Só que a diferença é que as fábulas, elas são contadas, né, a partir de seres irracionais, ou seja, animais, né, como eu dei o exemplo da lebre da tartaruga, ou por objetos. Esses animais ou esses objetos, eles têm sentimentos humanos, tá? E nas parábolas, a história são pessoas, os personagens são pessoas que fazem parte dessa história. As parábolas, elas já existiam no Antigo Testamento. Porém, não são muitas as histórias do Antigo Testamento, não são muitas as parábolas do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus ele falou muitas parábolas. Nós só vamos encontrar parábolas no Novo Testamento nos Evangelhos. Porque foi uma forma que Jesus encontrou de falar com as pessoas daquela época. Então, Jesus, ele contava parábolas. A gente vai ter a do semeador, a da ovelha perdida, a do filho pródigo. Nós vamos ter a parábola do joio e do trigo e tantas outras parábolas. As parábolas, elas só tem no Evangelho e assim, tem parábolas que vai ter em apenas um Evangelho. Tem parábolas que vai estar em 2, 3 Evangelhos, tá? E essas parábolas foram contadas apenas por Jesus no Novo Testamento. Era um recurso muito bacana, muito interessante, mas que muitas vezes as pessoas que ouviam as histórias, elas não conseguiam entender o sentido, qual era o significado daquela história. E hoje eu vou ler para vocês, nós vamos contar a história do semeador, a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Ela foi pisada e vieram as aves do céu e a comeram. A outra parte caiu sobre as pedras. Ela cresceu, mas por falta de umidade, ela secou.
outra caiu sobre os espinhos. E eles a sufocaram. A outra parte ainda caiu em uma terra boa. Ela brotou, deu frutos, 100 por 1. E ao falar essas coisas, Jesus dizia em voz alta: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9 do Evangelho de Lucas, ele vai dizer, continuando, ele vai dizer assim: os discípulos perguntaram a Jesus o significado da parábola. Ele disse: a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. O que é que vocês acham que Jesus quis dizer com esta frase? Que a gente precisa refletir naquilo que Jesus fala para nós. Então nós precisamos refletir para entender as palavras de Jesus. E não só ouvir superficialmente, ouviu e pronto. Ele falou da semente que germinou, da outra que não germinou. Não. A gente tem que entender aquilo que ele quer nos dizer por meio da sua palavra. Quem ouviu as palavras de Jesus, quem ouviu essa parábola de Jesus, conseguiu compreender? Né? A gente percebe que não, porque os discípulos vão dizer aqui, vão perguntar para Jesus. Os discípulos eram pessoas que andavam sempre com Jesus, estavam sempre com ele. Mas eles perguntaram a Jesus o que significava, o que ele queria dizer com essa palavra. E quando a gente fala sobre a parábola do semeador, que semente é essa? Que o semeador, ele saiu a semear suas sementes. Quais são essas sementes? Pensa um pouquinho aí. O que é a semente do semeador? Isso mesmo. É a palavra de Deus. É o reino de Deus. Porque Jesus, ele falava do reino de Deus através de parábolas. Então, a semente é a palavra de Deus. É proclamar, é anunciar o reino de Deus. E o solo? O que é o solo? Que ele fala que tinha um solo pedregoso, né, um solo com pedra, tinha um solo com espinhos, tinha a terra boa, né? O que é o solo? Quem é o solo? É o nosso coração, muito bem. Então, o solo é o nosso coração. Então, a semente é a palavra de Deus e o solo é o nosso coração. E o semeador? Quem é o semeador? O semeador é aquele que vai levar para as pessoas os ensinamentos de Deus. Então, todos nós podemos ser semeadores, porque todos nós podemos levar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus às outras pessoas. Não só com palavras, a gente leva o ensinamento de Deus através das nossas ações, das nossas atitudes, da mudança, aquilo que eu falo sempre para vocês, que a gente tem que mudar. Aquilo que eu fazia de errado, que não era muito legal, eu não posso fazer mais a partir de hoje. Então, aquelas brincadeirinhas que a gente faz com os colegas, de botar apelido sem graça, de falar mal do coleguinha, né? Desobedecer os pais. Então, tudo isso que eu fazia antes de conhecer sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus, eu não posso mais fazer agora. Porque agora eu preciso ser diferente.
Eu preciso ser uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto diferente. Porque agora eu já conheço, eu já sei o que a palavra de Deus, ela vai me dizer. Então, a partir de agora, a gente precisa ser diferente. Então, a gente vai ter aí os tipos de sol. Então, beira do caminho. Então, quem é a beira do caminho? Aquele que ouve a palavra de Deus, mas que não entende a palavra de Deus, né? Porque ele tem um coração duro, um coração impermeável. Então, ele vai ouvir, mas não vai compreender, não vai ser tocado por ela, não vai ser modificado, transformado, edificado pela palavra de Deus. O solo pedregoso é aquele que recebe com alegria. A partir de agora eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente, eu não vou mais botar apelido, eu não vou mais mentir, eu não vou mais desobedecer. Naquele primeiro momento. Só que depois ele não vai ter raiz, ele não vai ter firmeza naquilo que ele ouviu, aquilo que foi semeado no seu coração. Então, ele vai, qualquer problema, qualquer dificuldade que tiver, vai logo se afastar de Deus, né? O outro foi o terreno com espinhos. Então, são aqueles que ouvem bem, mas só que as coisas do mundo, aquilo que o mundo tem, ela vai nos tirando dos caminhos de Deus. O dinheiro, a vaidade excessiva, o egoísmo, o orgulho, tudo isso que está aqui no mundo, que vai de encontro com aquilo que Deus quer para nós, tudo isso vai tomando conta da gente. Às vezes nós vamos colocando determinadas coisas no lugar de Deus. Então são esses espinhos que a gente vai encontrando na nossa vida e no nosso caminho. E a terra boa? Quem é a terra boa? São aqueles que escutam, compreendem e dão frutos, obedecendo a Deus, deixando que Ele seja o condutor da vida. Então, quais são os frutos? É uma vida transformada, são novas atitudes, né? Então, que o nosso coraçãozinho, que o meu coração e o coração de vocês seja essa terra boa para acolher a palavra de Deus, para poder ser transformados, para que a gente possa entender que tem um Deus lá em cima que cuida, que nos ama e que quer o melhor para nós. Então, mesmo em meio às dificuldades, mesmo eu não ganhei aquilo que eu queria, eu pedi um presente de aniversário, sei lá, Dia das Crianças, de Natal, não recebi, minha vida é ruim. Não. Então, a gente precisa agradecer. Eu acho que esse tempo agora de isolamento, que a gente não pode sair para passear, que a gente não pode sair para visitar os amigos, os parentes, talvez esse tempo seja bom para a gente perceber que o nosso coração ele precisa estar voltado para Deus, porque senão a gente vai sofrer muito mais. Se eu não acreditar que Deus me ama, que Deus está comigo, a gente vai sofrer, muito mais nesse tempo de isolamento. Então, que o coraçãozinho de vocês seja uma terra boa para receber e acolher a palavra de Deus. Tá bom? Então, o nosso tema hoje foi parábolas. Aqui na continuação do nosso vídeo, eu vou estar colocando dois desenhos, tá? Com duas parábolas, para que vocês possam assistir também essas parábolas. O link do vídeo original também vai estar embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Vai estar o link de onde foi retirado esses desenhozinhos, tá bom? Então, que vocês assistam agora mais duas parábolas para a gente continuar esse nosso encontro. O bom samaritano. Um dia, um doutor da lei perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus lhe respondeu com uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o roubaram e bateram nele, deixando-o quase morto. Descia pelo mesmo caminho um sacerdote e, vendo-o, desviou-se dele. Também passou por ali um levita e, vendo o homem machucado, também não fez nada. Mas um samaritano, que era um estrangeiro, chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximando-se, cuidou das feridas e colocou o homem machucado sobre o seu cavalo. O samaritano levou o homem machucado para uma hospedaria e cuidou dele. No
No outro dia, pagou ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele, e tudo que gastar a mais, eu lhe pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 lhe parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei respondeu: O que foi misericordioso para com ele. E Jesus lhe disse: Vá e faça da mesma maneira. História da ovelha perdida. Que homem dentre vocês, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás daquela que está perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a coloca sobre os seus ombros. Depois, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. E aí, gostaram? Então, mais 2 parábolas contadas por Jesus, o bom samaritano e a ovelha perdida. Então, na história do bom samaritano, a gente percebe que passou o sacerdote, o levita, que eram pessoas que serviam a Deus, né? Eram os religiosos da época. E passou o samaritano, que era o estrangeiro, para ajudar aquele homem que estava precisando. Então a gente tem que olhar para as pessoas e ter um olhar mais bondoso sobre elas. Nós precisamos ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda. Quantas vezes nós passamos pelas pessoas e não percebemos que elas estão precisando de nós? Quantas vezes as pessoas da nossa casa, a gente olha para elas e a gente não percebe que elas estão precisando de alguma coisa. Então, nessa parábola do bom samaritano, Jesus ele quer nos chamar para fazer o bem, para ajudar ao outro, né? Ver a necessidade do outro. E a ovelha perdida? A ovelha perdida é aquela que, mesmo eu tendo 99, achei minhas 99, mas tem uma que sumiu, Jesus ele vai lá em busca daquela que perdeu. E quando acha, comemora. E é assim Deus conosco. Ele vem a nosso encontro e ele fica feliz quando nós nos abrimos a ele. Aqui, o nosso coraçãozinho. Então Jesus, ele fica feliz quando nós abrimos o nosso coração para Deus. E ele veio, né, para nós, por nós, sofreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos ter a graça, a felicidade do reino de Deus, né? Então nós vamos encerrar agora o nosso encontro, né, pedindo a Nossa Senhora a sua proteção, que ela cubra-nos com seu manto e abençoe a nós, a nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo a Deus, agradecendo a Deus pelo dom da nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo, até a próxima. Tchau.